Opa, Feneti, tudo bem? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Então, Fazia tempo que a gente não aparecia aqui, né? sempre só código, né? Pode, a gente Hoje, gostava, mas hoje vai ser uma obrigada a ver a cara ninguém falou que tava com saudade, mas a gente resolveu mostrar aí. aparecer, né? Exato. Galera, hoje a gente, sempre quando a gente vai em alguns lugares assim, eu vejo que tem três questionamentos legais. Assim. Isso. O que um arquiteto faz? Isso. O arquiteto é necessário hoje? Isso. Né? E as empresas vão continuar tendo arquiteto ou isso vai ser É a pergunta. descontinuado? Eu preciso de um arquiteto aqui. Isso. Mas, qual é o teu problema? O que tu precisa? Isso O aí. que faz um arquiteto? Então hoje a gente vai passar por esse assunto, galera, É. falando um pouco do arquiteto de software e outras derivações, né? E aí, o que acontece? A gente não pode também generalizar, né? Eu acho que Isso. cada caso é um caso, mas a gente vai descrever aonde que os atributos são importantes, onde não são, e onde O alguns que te faz no dia a dia, né, Isso. cara? A gente fala muito de hoje de times ágeis também, né? Isso. Será que o arquiteto ainda tem lugar no time ágil? Então são coisas que a gente vai Pois ter que, é. vai ter que conversar. E é importante também porque a gente escuta também muitos desenvolvedores que querem saber para onde vão na carreira, o que vão, Isso. então é bom eles pensarem duas vezes o que eles vão querer. Então, eu acho que é legal para eles também terem uma noção, porque às vezes fica meio, né, obscuro, assim, Isso aí. qual é o papel de fato de um arquiteto dentro de uma organização Isso e aí. dentro de um time, dentro do que faz o produto. Isso aí. Galera, vamos lá. Ó, a gente já passou por clientes grandes, clientes menores. A gente vai. Hoje a gente fala muito de DevOps e de engenheiro de software, né? Isso. Mas a gente, quando a gente trabalha em ambientes maiores, principalmente nós temos experiência financeira Isso. e outros cases que trabalham com escala grande de produtos, o que acontece? A gente começa a falar de arquiteturas evolutivas, né? Isso, O que é isso? Quando eu começo a projetar um produto, eu tenho que me preocupar o quanto ele vai crescer, Isso. o quanto ele vai escalar e os pontos de integração que esse cara tem. Eu acho que tem uma frase sensacional que o arquiteto é aquele cara que quanto mais conseguir postergar decisões difíceis, Isso. é o melhor arquiteto que pode ter. Isso aí. Isso é um trade-off legal, né? Exato. Que quanto mais as decisões forem postergadas, talvez. menos eu vou ter que adiar elas em virtude do E problema. mais fácil vai ser a evolução da tua arquitetura. Isso aí. O que a gente quer dizer, pessoal? Supondo que eu tenha que escolher uma ferramenta hoje. Isso. Aí eu, por qualquer momento, eu fui lá e na AWS escolhi um componente X para trabalhar. Isso. Quando eu fiz essa decisão e pinei no componente X, quem sabe o meu débito técnico para sair dessa escolha vai ser um pouco, né? Exatamente. Então, Eu tenho um acesso aqui que vou botar um cache nesse cara. isso aí. Mas será que realmente precisa ter esse Isso. cache? Isso Né? aí. Por isso que agora a gente fala de uma coisa chamada, isso não é novo, né? Enterprise Integration Patterns, né? Isso. O que a gente fala, galera? Quando a gente está criando um software, quando uma fintech, às vezes uma startup, cria um software pequeno, Isso. um aplicativo, olhando para 10, 200, 300 usuários, enfim, num caso grande. Mas quando a gente trabalha com software de grande porte, que tem N produtos, e aí quando a gente fala de microserviço, inclusive, que é distribuído, a gente precisa integrar tudo isso. Exatamente. Até nós pegamos um case há pouco tempo atrás, né? Isso. Uma startup aí fez um produto, vendeu, o sonho de todo mundo, né? Vendeu, ficaram ricos. Isso aí. Mas na hora que uma grande corporação adquiriu, Deu problema. vamos escalar. Não escala. Não escala. O negócio vai até aqui. Isso aí. Só que qual que é o problema disso, galera? Hoje o pessoal fala, a gente vai pra tudo que é lugar, TDC, palestra, cara, bota o Kafka e manda tudo pra dentro. Só que isso, pessoal, resolve a mensageria, né? O canal de comunicação. O que nós temos que entender? Nós temos produtores, consumidores, tem um banco de dados que pode sofrer pressão, tem volumetria, tem tamanho de dado, tem payload, tem infraestrutura. Aí que vem outro ponto. Eu faço software para rodar onde? Numa infra. Então, se eu não dimensionar o meu software para determinada infra, ele não escala. Não escala. E daí eu tenho que avaliar consumo de memória versus recurso. Exatamente. O que o engenheiro de software faz muito hoje? Ele olha para design partners. Isso, ele trabalha mais. Fabric, enfim, né? Ele vai mais no código, né? Naquele estilo Isso de aí. projeto que ele vai estar vendo. Eu vou utilizar esse pattern com essa biblioteca, isso e aquilo. Ele é um craftsman. É um craftsman, exato. Pessoal, a gente não está desmerecendo. Não, são papéis. Isso. O papel desse cara é receber um problema pessoal, corporativo, um problema de negócio e transformar em código. E transformar em código. Isso, da melhor forma possível. E isso a gente faz também no dia a dia. No dia a dia, não tem problema, é nosso trabalho. Só que nesse momento que às vezes que o time está executando uma sprint, talvez ele não está preocupado com essas questões envolvidas em infraestrutura, arquitetura e dados e negócio. E não tem que ser a preocupação deles, né? Para isso que é necessário um arquiteto de software, exatamente. Um arquiteto de corporativo, então... Kleber, mas hoje a gente tem times DevOps. Ok, mas a operação
Ela está preocupada em prover máquina. A consumir telemetria. Isso. Então existe um passo anterior a tudo isso, de software e infraestrutura, que se tem que se pensar que momento eu vou encaixar as coisas. Ah, Kleber, mas hoje em dia, antigamente eu trabalhava com ML. E a gente fala aqueles frameworks lá, tipo do DAF e TOGAF. Aí, o arquiteto, pessoal, não existe só arquiteto de sistemas, que é o nosso caso. Exato. Existe o arquiteto de informação, o arquiteto de dados, o arquiteto de segurança, e de negócio. E de negócio. Ah, mas o PO hoje está substituindo o cara de negócio. Tá, ok, por que não? Mas esse cara, além disso, o arquiteto de sistemas, ele tem que entender mercado, entender solução, conversar com o PO, o pessoal de negócio, para fazer... E fazer as coisas se encaixarem, as coisas andarem. Corporações grandes, talvez precisa, porque a gente tem que ter uma visão sistemática. O negócio e o desenvolvimento, ele encaixa. Só que tem que ter alguém que tenha a visão sistemática para fazer esse encaixe. Exatamente. Se nossos engenheiros de software têm essa visão, perfeito. Exatamente. Se o engenheiro de software não tem essa visão, precisa alguém atuar nesse sentido. Junto. Muitas vezes esse papel se funde dentro do time, né? Isso aí. A gente tem um engenheiro de software, que é um cara super capacitado, e ele consegue ter essa noção. Às vezes o produto tem uma escala tão grande que o engenheiro de software não dá conta. Ele tem um time grande que demanda muita coisa dele, e ele precisa ter um arquiteto do lado que tem esse pensamento. A gente fala muito hoje em dia também de POC Spike. Exatamente. Daí, galera, o que acontece? POC Spike é salutar fazer e tem que ser feito. Tem que ser feito. Só que a gente tem que tem que entender que é POC e Spike. Isso. E tem dois eixos aí que é conhecimento profundo versus conhecimento horizontal. O que as referências falam? Vocês falam, Kleber, eu tenho que conhecer no mínimo 5 ferramentas. Sim. De modo não tão raso. Para quê? Para que quando eu for minimamente tentar resolver uma questão computacional, eu tente olhar para o meu leque para trabalhar. Para saber o que faz. É aquilo que a gente fala, né? Que tem aquele o arquiteto que é o guia turístico. Isso. Tem um exemplo, acho que até do André Pavlovich, que ele dá na palestra dele, que ele fala, imagina que você vai lá na Bahia, vai para Olinda e vai conhecer Olinda. Pode muito bem ir lá, pelos pontos turísticos. Mas tem lá um guia que ele sabe tudo daqueles pontos. Ou sabe o mínimo para te passar informações necessárias e tu ter capacidade de escolher qual é o melhor lado que tu vai, qual é o melhor tipo de passeio que tu vai. Isso é muita referência ao cara, o cientista de computação. Isso. Por quê? Porque ele não entende no bit que nem engenheiro de computação, mas ele sabe as ferramentas de fazer pesquisa. Exatamente. Pesquisa, pessoal, é importantíssimo. Para POC Spike. Porque a gente vê muito hoje pessoas que elas são apaixonadas por stack e não por resolver problema. Ah, eu vou resolver tudo com Angular, eu vou resolver tudo com React, eu vou resolver tudo com Spring. E tem os defensores, né? Isso. Não, o Spring me serve. Não, mas, cara, que sabe a gente bota um JVE aqui. Não, o JVE não morreu, tá funcionando. Já mostrou aqui no canal que funciona. Talvez seja. Então, resolver todos os problemas com a mesma ferramenta é aquela brincadeira do toolbox do Audi, que ele fala bastante. Eu não posso, porque existe por mais que algumas coisas pareçam iguais, alguns frameworks e ferramentas trabalham de forma diferentes para determinado problema computacional. Exatamente. Aí hoje, pessoal, a gente tem uma variação maior em cima de framework, desenvolvimento e biblioteca, que é cloud computing. Aí piorou. Porque a preocupação aumentou com o cloud computing. Isso aí. Então, se tu tinha teu ferro ali, tu brincava com ele que tu quisesse. Isso aí. Hoje o ferro tem custo. Hoje a gente fala de API billing bastante. Então eu tenho que entender, além de volumetria e throughput que a gente já falou, nesse momento de vida, nesse dia de hoje, é mais barato determinado software eu colocar um recurso em casa, na Azure, na Google Cloud ou na AWS. Ou na AWS. Pessoal, se eu esqueci alguma cloud aqui, tranquilo. Algum vendor aí. Os brasileiros vão ficar bravos com a gente, que a gente não falou deles. Mas de qualquer forma, o que importa, galera, é que essa relação de entendimento de software versus finalidade versus o valor agregado, ele tem que estar olhando também para o valor que o custo computacional que aquele software vai representar em dinheiro, né? O olhar é do todo, né, cara? Não muda. Ele tem que olhar o software, ele tem que olhar a parte de infra, ele tem que olhar o custo, ele tem que olhar fora do produto dele, as coisas que vão consumir. É muito abrangente a atuação de um arquiteto. E aí, Kleber, bom, a gente falou de arquiteto de sistemas, né? Isso. O arquiteto de dados. Galera, hoje em dia a gente tem dado relacional, não relacional. LGPD que fala sobre a legislação brasileira. Esse ano está estourando e quem não se adequar está ferrado. Dado sensível. A gente tem a parte do dado em cima versus a segurança. Exatamente. Já estamos com o Big Data, Data Lake, todas aquelas coisas que vão colocando para lá.
Aí a gente tem a questão desse dado, o que eu vou expor e o que eu não vou expor. E além disso, em relação ao dado, tem a preocupação maior se, quando a gente fala de dado grande, hoje no estudo de dados monolíticas ele não existe mais, né? Exatamente. Quer dizer, existem, né? Não mas estão sendo transformadas em... Só que esse dado não pode estar replicado em N lugares diferentes, né? Exato. Daí a gente entra em governança. Kleber, o que é governança? Bom, eu tenho 200 microserviços em produção. O pessoal outro dia a gente fez uma agenda com a Google, o pessoal falou: é mais importante vocês terem 500 microserviços em produção ou ter 80 microserviços que são reaproveitáveis? Exatamente. O número grande não é bom. Se vamos, aí é bem legal, porque só um parênteses. Há um ano atrás, para ti era um status. Nossa, no projeto já tem 200, 300 em produção. Pois é. Mas, né, hoje em dia o cara já se pensa, mas será que realmente faz necessidade ter tudo isso? Qual que é o valor agregado desse serviço em produção? Qual o reaproveitamento? E governança, pessoal, passa pelo quê? Eu entender o produto, entender a estrutura da minha empresa, entender quais serviços e domínios eu tenho, aquela conversa de qual time vai ser o owner, quem vai manter, quem vai evoluir, versões, enfim. Aí a gente entra um pouco de API, mas o que é importante? Governança, cada time tem que ser dono daquela estrutura. Isso tem que ser bem claro isso para eles. Exatamente, não pode ter caixa sem dono. Não pode ter caixa sem dono. E aí o problema piora, que é o quê? Se eu tenho times que estão trabalhando em produtos diferentes, com dados distribuídos, sistema distribuído, a gente vai falar de SRE. E aí que o bicho pega, né? Aí que fica... Porque existem times de SRE, isso, mas o arquiteto ele também tem que estar junto com esse time para ver como o produto dele vai ter que estar trabalhando junto com esse cara. Porque sistematicamente a gente tem que pensar na falha hoje em dia. Isso, até porque, vamos lá, tive uma sugestão aí de um ouvinte ou assíduo pra gente explicar os termos. Então, SRE, né, é o Software Reliability Engineering. Isso. Só é o que garante a vida do software aí que ele está colocando. Só um parênteses para vocês entenderem. Kleber, eu tenho que aplicar TOGAF numa empresa? Não sei. Talvez usar um framework de arquitetura hoje não é aderente a alguns cases. Pois é. A arquitetura corporativa talvez não vá, né? Mas tem que ter alguma pessoa que olhe para a governança, dados, negócios. Por quê? Porque senão eu não consigo fazer uma governança de forma sustentável. Né? Kleber, mas talvez eu possa criar meu framework. Boa sorte. Boa sorte. Né? Não, muito fizemos isso, né? Sim. Muito. Mas e o lock-in que fica daquilo lá? E como se prolifera, né, na instituição, na organização aquilo. Sim. Mas quando eu digo criar framework de arquitetura mesmo corporativa. Isso, mas isso se propaga. Sim. E vira lock-in igual. Isso, exatamente. Sim. E aí o que é importante, pessoal, resumindo isso, a gente foi na Bélgica, na Veox, e tinha a palestra do Venkato, né, que ele fala muito. E aí a gente tinha um modelo que mudou, evoluiu, né? Por quê? Antigamente o arquiteto era o dono da informação. Era aquele cara que o pessoal tinha que pedir permissão para ele. Né? Já falou com o arquiteto para... Isso. Então essa figura, pessoal, isso é uma coisa que é importante. A gente já falou dos importantes agora. O que mudou na nossa profissão e tem que continuar mudando? Nós não somos mais pessoas que impõem as coisas. E nunca deveria ter existido isso. Até ontem, conversando num grupo de WhatsApp, nossa, não, vi que o Kleber falar tem que ser lei. Não é mais assim. E essa cultura, isso mudou. Eu nunca entendi o porquê que ela foi criada, porque ela, logicamente, é uma cultura do medo, de uma coisa que não agrega espírito coletivo de time. Sim. Porque o arquiteto, ele pode falhar muito feio. Como a gente falou, as versões arquiteturais lá atrás, quando não pensadas e os trade-offs não bem analisados, Exatamente. Eu erro em evolução, eu erro em resiliência, eu erro em tudo. Então, galera, o arquiteto hoje ser impositivo é um erro. É um erro, exato. O arquiteto ele tem que ser um mentor. Como é que ele usa a frase? Tem que ser um mentor, não... Be a mentor, not a torment. E não tormentor. É isso aí, essa é a frase que ele usou e é muito boa. Porque hoje os times eles tinham medo de colocar uma produção sem ter a permissão do arquiteto, isso já não existe mais. Obviamente, eles têm que estar alinhados, mas o arquiteto ele tem que estar aberto a receber sugestões, a dar... ele cita um exemplo que chega um desenvolvedor e fala assim,
Quem sabe a gente usa tal ferramenta. Não faz. Não, essa não é a abordagem. Beleza, testa, vamos ver se vai. Isso, e aí que a importância, learn to learn, que ele fala também. Isso. Eu vou aprender, eu vou estudar, porém esse aprendizado é coletivo. É coletivo. Então, minha função é ser guia. Isso, exatamente. Eu sou rotorista. Eu vou auxiliar meu time a fazer ramp up em determinada tecnologia, conhecimento, e eu ajudar o time a tirar suas provas. Eu acho que essa palavra que tu utilizou é essencial, é rampar, ser mentor, porque geralmente, não conheço, posso estar enganado, geralmente um arquiteto é um cara bem experiente, já passou por inúmeros projetos, já teve inúmeros problemas, passou por diversos experiências, já trabalhou com gente muito boa, trabalhou com gente muito ruim, teve seu mentor, então ele sabe mais ou menos, olha, cara, se tu for por esse lado, talvez tu empaque aqui. Ah, mas tu pensou nesse ponto? Não. Então vamos testar, vamos pá. Então, geralmente, hoje em dia, né, tá mais difícil, tá mais liberado. Kleber, um desenvolvedor sênior pode ser arquiteto? Sim. Não necessariamente ele vai conseguir ser um arquiteto, porque além da questão que a gente falou de funir informação, isso é questão de soft skills, que está atrelada a isso, né? Isso. Porque existe a questão de mediação, de conversação, de facilitação. O arquiteto, ele tem relacionamento com um nível organizacional muito alto. Né? Isso. Isso é importante. Isso é uma coisa que se mantém em todas as empresas. Isso. A arquitetura geralmente se trabalha com o CIO, diretoria, porque aí que é uma questão importante, as decisões estratégicas são participativas. São participativas, né? E onde é que começa a ver que, cara, eu tô virando arquiteto, quando tu começa a defender as tuas ideias para um pessoal desse nível. Isso. Porque é eles que vão aprovar o que tu vai querer inventar. Eles que vão dizer, não, realmente vão por esse lado, fechou. Não, o arquiteto, em algumas organizações, algumas que eu trabalhei não tinham esse poder, ele tem que ter a permissão de alguém. Alguém tem que financiar, tem um budget para pagar aquilo ali, e ele tem que defender como aquilo ali vai servir para resolver o problema. E é nesse momento que a gente dá o entendimento de onde a TI, que hoje todas as empresas que estão em transformação digital, elas são empresas de TI, né? Como que ela gera valor e negócio. Exatamente. Baseado na estratégia. Daí a gente volta lá para Epoch Spike. Kleber, eu posso ficar constantemente fazendo Epoch Spike? Ok. Só que isso é uma coisa que talvez não gera valor, porque eu preciso gerar valor. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala do arquiteto, ele está olhando para a estratégia, está olhando para a TI, está olhando para o produto e está pensando como isso se encaixa e gera valor. Ah, Vinícius, mas eu quero... Kleber, vou te fazer uma pergunta. Um ouvinte vai chegar para te perguntar, eu quero ser um arquiteto, mas eu não quero programar. Pois é. Galera, então, vamos lá. Não existe. Vamos lá. A gente pode falar de arquiteto de negócio de dados sem programar? Pode. A gente está falando de arquiteto de sistemas, que é o nosso caso. Isso, vamos fechar a caixa. Ser codificador e entender de código é obrigatório. É mandatório. É mandatório. Por quê, galera? Como que eu vou falar de software se eu não faço software? Né? Exatamente. Que é uma coisa que o Venkat bate bastante. Exatamente. Codificar todos os dias. Todos os dias. Porque, galera, estar em contato com a linguagem, e ainda mais hoje em dia que linguagens de desenvolvimento elas evoluem muito rapidamente. A gente fez um post de Java 13 e saiu um Java 14 agora. Isso. A evolução está muito rápida. Isso. E aí, galera, o que é mais importante disso? O porquê que tu tem que estar na codificação? Porque nesse momento é que tu consegue fazer a ponte do técnico com o negócio. Exatamente. Ser um guia necessita que a pessoa que tu tá guiando olhe para ti como referência. Como referência. Né? Então, e se tu tá falando lá sobre alguma coisa que tu não tem domínio, tu não vai ser referência. Não vai ser referência. Não é pela imposição, não é pelo cargo, não é pelo jeito de falar, é pela pessoa que tu tá auxiliando. E assim, hoje a coisa é tão evoluída que o pessoal, falando assim num termo, ele manja se tu sabe ou não. Isso, tá falando. Não. O troço tá tão evoluído que o cara vai, mas esse aí tá querendo me enrolar. E às vezes, num detalhe pequeno, o cara já percebeu. E aí tu acaba perdendo teu time. Isso, lógico. E aí tu perde. Teu time vai acabar não levando em considerações o que tu tá pedindo pra eles fazerem. E é natural, porque é natural. Ele tá olhando pro teu capitão, pro teu guia, e o cara tá... Não, esse cara não vai me levar no gol. Exatamente. Né? Ele não vai me ajudar a nada. Galera, eu acho que a gente conseguiu dar uma breve descrição. Muitas vezes tem assunto para horas sobre isso. O que um arquiteto faz, o que um arquiteto tem de atribuições, espero que... Eu acho que vale a pena, duas dicas que a gente dá, é assistir essa palestra do Venkat, do DevOps. É sensacional.
Bruno Javaman fala muito disso, bastante. Ele é muito bom falando sobre mentoria, carreira e como vai. A palestra do André Pavlovich também sobre arquitetura evolutiva encaixa um pouco, dá para ter uma noção. E, claro, todos os que a gente fala aqui no canal, com certeza. Então, acho que é um bom conteúdo que vale a pena. E o que eu vou dizer? Tá? Nós que seguimos, nós tivemos nossos mentores, né? O Kleber é meu mentor, espero também ser o mentor dele, a gente troca muito conhecimento. E é um caminho muito bom, é cansativo, porque é muita coisa para fazer. Tá em falta no mercado, tá, gente? Tá em falta no mercado, então acho que se quem quiser seguir essa carreira, eu acho que vale a pena, né? E outra coisa importante, respondendo, Kleber, as empresas precisam de arquiteto hoje. Talvez as empresas não tenham título de arquiteto, não tem título, mas tem pessoas que fazem essa atribuição de arquiteto. Exatamente. Então, o fato de eu não ter uma posição de arquiteto não quer dizer que pessoas que estão nos times, engenheiros ou outras pessoas, estejam fazendo essa definição de arquitetura. Eu acho que assim, a posição, o título de arquiteto, muitas pessoas consideram bonito e aquilo, mas é mais as funções executadas dentro da organização do que propriamente aquele título que está lá na assinatura do teu e-mail. Né? Isso é. Então, mesmo times ágeis que fazem DevOps, que tem engenheiros, PO, aquela composição clássica, tenho certeza que tem arquitetos ali dentro. Isso. Talvez não sejam com labels, né? Isso. Mas fazem funções. Existe aquele cara lá que é o dev, o referência, o líder técnico, o cara que manda, e ele é o cara responsável por fazer aquilo. De certo modo, ele é o arquiteto do time. Isso aí. Então, as importâncias a gente listou. Espero que tenha esclarecido alguma coisa. As pessoas nos perguntarem. Isso. Façam comentários aí, galera, no vídeo, né? Isso. Se vocês acham importante ou não. Ou critiquem também, inclusive. Exato. Eu acho que não precisa mais, não precisa. E espero que tenham gostado do vídeo, galera, e até a próxima. Até a próxima, gente. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.